Assista agora o programa Mais Cidadão, com o professor Eduardo Coelho. Olá, bom dia. Sou o professor Eduardo Coelho. Sejam muito bem-vindos ao programa Mais Cidadão deste sábado. Pessoal, hoje vamos falar sobre um assunto que merece a atenção de todos nós: a AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. O HIV pode atingir pessoas de todas as faixas etárias, principalmente os jovens que se encontram no auge de sua vida. Você vai acompanhar uma entrevista com a doutora Silvia Bellussi, presidente do Centro Corsini, uma organização não governamental que há 24 anos se dedica à pesquisa e ao atendimento integral de pessoas portadoras do HIV e da AIDS, além de hepatites virais e outras doenças. O centro também realiza um importante trabalho de prevenção junto à comunidade. Você anda meio desanimado no trabalho, irritado, agressivo, sente-se emocionalmente exausto? No quadro Tô Louco para Saber, o consultor de carreiras, Marcos Tonin, vai falar sobre a síndrome de burnout, definida como uma das consequências mais marcantes do estresse profissional. E no bloco Cidadão de Atitude, você vai conhecer o belíssimo trabalho da instituição do Padre Haroldo, que há mais de 30 anos vem proporcionando tratamento e recuperação de dependentes químicos. Confira agora a entrevista sobre o trabalho desenvolvido pelo Centro Corsini. Pessoal, hoje eu tenho uma alegria muito grande de conversar com a doutora Silvia Bellussi, uma referência nacional e internacional na abordagem das questões ligadas à AIDS. Silvia, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação no programa Mais Cidadão. Eu que agradeço a sua visita, o convite. E é bom encontrar gente que faz sucesso, não apenas por querer o sucesso, é para transformar a sua profissão num serviço às outras pessoas. É isso que ela tem feito. O Centro Corsini é uma referência internacional no tratamento de pessoas acometidas do vírus da AIDS. Vocês têm um trabalho muito grande e eu queria que você descrevesse um pouco para os nossos telespectadores a respeito do sucesso e da forma como vocês têm caminhado nesses últimos anos. Na verdade, Eduardo, o sucesso, vamos dizer assim, do Corsini, ou a coisa diferente que ele propôs, foi pela visão que nós tínhamos desde o início do cuidado com pacientes com HIV, que naquela época, há quase 30 anos atrás, nem existia o vírus ainda, né? Nós recebíamos pacientes, mas não sabíamos o que causava, né, aqueles sintomas. Foi essa visão diferente, que é a seguinte: não é só a questão médica, né, aquela doença ou aquela infecção, a necessidade daquele tratamento, mas principalmente entender que no caso dessa doença, o mais importante são as relações, é o meio ambiente, é a sociedade, então aquele conjunto de situações que a gente chama de psicossociais. Porque do ponto de vista médico, a AIDS é uma doença relativamente simples, porque você faz o exame, faz o diagnóstico, aí você introduz ou não os medicamentos e faz o acompanhamento. Mas desde aquela época até hoje, o que faz a diferença na evolução do paciente e vamos dizer, até no sucesso terapêutico, é o apoio que ele tem da família, da sociedade, dos empregadores, enfim. É muito mais como ele se relaciona externamente do que propriamente com a doença. E essa foi a proposta do Corsini desde o começo. Eu acho que é muito bem sucedida, porque inclusive ajudou as pessoas a romperem a barreira do preconceito, que antes existia muito. Antes se imaginava que apenas aqueles que tinham relações sexuais do mesmo sexo é que tinham a doença. Depois se percebeu que os heterossexuais também. As crianças foram recebendo a carga viral de suas mães quando infectadas. E aí vocês conseguiram explicar muito melhor a doença e a forma de tratar, que humaniza as relações daquele que está doente com o resto da sociedade. Exato. Sabendo que todos têm que necessariamente se cuidar para não ter a doença. É verdade. E você usou uma palavra muito importante, que é a humanização, né? A gente hoje tem uma medicina muito tecnológica.
Há muita dificuldade de o profissional da medicina ter um tempo que ele necessita para conversar com seus pacientes, compreender muito bem a sua história, facilitar o diagnóstico. E hoje há um movimento, né, para esse processo de humanização que nós já começamos a fazer na década de 80. E como é que estão os números da AIDS no Brasil e no mundo? Bem, nós temos já há alguns anos uma estabilização dos números da AIDS, né? A introdução dos antirretrovirais fez com que a velocidade de disseminação do vírus fosse menor e nós temos um número que está entre 600 e 800 mil pacientes que usam o antirretroviral. Isso no Brasil? No Brasil. Nós não sabemos ao certo quantos são aqueles que têm o HIV e que não sabem, ou que os serviços de saúde não sabem. Uma recomendação que os serviços têm feito é que as pessoas procurem verificar se são portadores. Exatamente, porque é a única forma, primeiro, dele poder ser cuidado para não desenvolver a doença AIDS e também para evitar que seja transmitido para pessoas que não se cuidam, né? Não usam preservativo ou que não compartilhem coisas para eles serem contaminados. Doutora Silvia, quais são os tipos de tratamento que o paciente recebe, tanto aqui como em outras unidades de saúde? Bom, normalmente há necessidade de se fazer um diagnóstico de situação do indivíduo, né? Não só a parte médica, clínica, mas também a parte odontológica, psicológica, psiquiátrica, ver as suas relações com a família e com a sociedade e dependendo do que se encontra, se faz uma proposta de acompanhamento. À medida que o tratamento vai se colocando, algumas coisas não precisam ser tão frequentes, outras precisam ser colocadas e até um momento em que pode haver a necessidade da introdução do medicamento. E quantas pessoas hoje estão em tratamento no Centro Corsini? Nós temos em torno de 500 e poucas homens e 200 e poucas mulheres. Nesse universo há crianças e adolescentes. Mas eu queria até aproveitar essa questão dos números para falar para informar as pessoas que a AIDS ela continua, né? O vírus continua disseminando e a gente realmente tem que tirar aquela coisa dos grupos de risco de antigamente. Nós fizemos um levantamento agora e no ano de 2009 nós recebemos 30 pacientes novos com a infecção, 60% deles eram heterossexuais. Então, não é só aquele indivíduo que usa droga, não está confinado, a população homossexual, mas sim as pessoas que não usam preservativo, que não se preservam nas suas relações sexuais, que não são exclusivas, mutuamente exclusivas. E a gente também tem os jovens, não é, doutor? Muito importante, porque cada vez mais os jovens estão iniciando a sua vida sexual, e muitas vezes, ou na maioria das vezes, eles não têm a informação completa. E quando têm, eles não conseguem avaliar ou entender as consequências de um ato que poderia ser evitado. Doutora Silvia, como a AIDS ainda não tem cura, o ideal é a prevenção. Eu tenho visto menos propaganda a respeito disso. Não seria o caso do governo colocar mais na televisão, alertar melhor os nossos jovens e até pessoas de mais idade que estão também se envolvendo? A terceira idade, que apresenta também um número grande, crescente de casos de HIV por causa das mudanças de costumes também, né? Realmente são menos numerosas as campanhas. Mas o importante era começar na escola. Porque, na verdade, a informação, todos têm, Eduardo, todos têm, sabe que tem que usar preservativo, sabe que tem que evitar o compartilhamento de objetos, mas a informação não basta, né? As pessoas precisam ser educadas. E a educação, eu não vou ensinar o Padre Nosso ao vigário, a educação não se faz apenas com a informação. Temos um serviço que faz o aconselhamento para fazer o exame. E vem muitos adolescentes. Mas se você conversa sobre isso com a sua família, não. As famílias não conversam sobre sexualidade. Né? Os pais não são preparados, há muita dificuldade. A escola não fala sobre isso. E quando fala também é mais no sentido da informação e não da compreensão daquela necessidade. Silvia, muito obrigado pela sua participação. Eu que Parabéns agradeço, pela sua Eduardo. coragem.
você trata desse assunto quando as pessoas nem sequer sabiam direito como era a síndrome. Você é uma pessoa muito preparada, prepara muitos recursos humanos, prepara voluntários, trata com as famílias, com os pacientes, isso de uma forma muito humana e, sobretudo, competente do ponto de vista técnico. Eu agradeço mais uma vez, viu, Eduardo, a oportunidade. Queria dizer também que esse é um trabalho que envolve a participação de muitas pessoas aqui no Corsini. O trabalho de cada um é que constrói e mantém a qualidade do nosso trabalho. Você está assistindo o programa Mais Cidadão.